Muito bem, nós estamos transmitindo essa parte da nossa programação aí para o Facebook e eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham nesse momento, também pelo Facebook. Quero deixar aqui um recado para que, se você quiser participar conosco aqui na sala, aqui no Zoom, o link aí está na nossa página no Facebook e também nos nossos grupos aí do WhatsApp. Então, você pode vir para cá para participar junto conosco aqui no Facebook. Nós iremos no Zoom e também pelo Facebook. Nós iremos transmitir agora, vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, e nós iremos, nesse momento, passar alguns louvores para os que assim possamos alegrar os nossos corações. Vou cantar o hino Hoje Não. É um hino muito bonito. Problema, solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou o teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Yeah, 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 yeah. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheça as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor. Mais que o necessário pra me ver sorrir, me ver feliz. Pode chover, pode sair sol, tu és minha alegria. Minha alegria, todas as manhãs. Eu vou cantar o teu amor e faz também. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta. Eu vou cantar.
sorriso e meu olhar é algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Amém? Eu não sei se saiu aí o som aí dos irmãos aí. A letra ela sai atrasada mesmo, né? Do hino, né? Que a gente canta. A internet é lenta e às vezes a voz sai diferente, né? Eu vou tentar passar mais um hino aqui da lira, a lira unitariana. É o nosso inário. E eu vou ver se eu consigo soltar mais um hino aqui, para os irmãos irem conhecendo. É um hino. Não estou conseguindo transmitir a tela, né, do que eu quero aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Com o PowerPoint aberto fica difícil. Deve ser por isso que eu não estou conseguindo. Agora a gente consegue. Amém? Amém? Glórias a Deus. Eu vou pedir que nosso irmão Antônio Dutra, irmão, por favor, se o irmão puder dirigir uma oração, tem que abrir o seu microfone, querido, por favor, não estou conseguindo abri-lo. Acho que o senhor tem que autorizar isso. Por favor, irmão Antônio. Sim, por favor. Presente uma oração.
Grandioso Deus, amorável Pai que estás nos céus, gratos te somos, Senhor, por tantas bênçãos que tu tens concedido aos teus servos, que sempre estão buscando a tua face, te adorando na beleza da tua santidade. Te damos Amém. graças pela lição maravilhosa que tivemos e suplicamos as bênçãos celestiais e o dom do teu Santo Espírito para ungir o teu servo, o mensageiro desta manhã, e que ao falar suas palavras possa alcançar lugar em nossos corações, transformando assim o nosso sentimento para estarmos voltados tão somente para ti, para te adorarmos, para te buscarmos, para sentirmos o teu perdão, sentirmos a tua proteção e o teu cuidado que sempre tens manifestado para conosco. Perdoa os nossos pecados, nos dás a tua paz e fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Bom, nesse momento, eu vou pedir para a Cláudia que prepare aí o louvor com as crianças. Vamos ver se eu consigo abrir os seus microfones. Ok. Nossos irmãozinhos estão aí com a palavra, com a oportunidade, tá bom? Mãe. Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, o passarinho, um casal idoso bem frio. Eu vejo uma menina lendo e seu irmão ali correndo. Perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. Família lindo, fazendo selfie, orando a Deus. O jovem agradece, mesmo quando estou sofrendo. Com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar, que sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 oh. Minha vida é uma viagem para o céu. Estou feliz, pois vou me encontrar com meu Deus. Amém. Que maravilha. Glórias ao nosso Deus. Que coisa linda. A irmã Cláudia com o irmão Heitor e a irmã Eloá. Vocês têm mais algum louvor para apresentar? Irmão... Temos também o irmão Ed, né? Mas o Ed não cantou nada, né? O Ed não... Ele fez um playback, um coro aqui no tá. Então tá bom, tá. Tem mais um, tá? Participando. Então. Tá bom, irmã. Fica à vontade. Não consigo. Mestre, eu preciso de um milagre.
Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Jesus e tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Nós vamos dar prosseguimento e ao nosso louvor, à nossa adoração. E eu quero, nesse momento, fazer a leitura do Shema.
nós iremos ler o Shema, como fazemos na igreja. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Muito bem. Isso nós temos que estar lembrando sempre que Deus, ele é um, né? Que não há outro além dele. Nesse momento, nós iremos ter mais uma oração. Vou pedir para o irmão Valdir que dirija uma oração para que assim... Seu microfone já está aberto, querido? Tá. Ok, irmão Valdir. Dirija aí uma oração e assim a gente vai ter a pregação. Senhor nosso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor Deus, neste momento, pela vida, pela saúde que temos. Apesar do momento difícil que passamos, Senhor Deus, de reclusão, de distanciamento dos irmãos, este é o momento, Senhor Deus, que nos sentimos mais próximos. Te suplicamos, Senhor Deus, que nos ajude, nos dê graças, nos fortaleça, Senhor Deus, nos momentos difíceis, no momento de fraqueza espiritual. Abençoa cada um dos irmãos. Abençoa esse momento, Senhor Deus, de louvor e de adoração que fazemos, mesmo à distância. Abençoa, Senhor Deus, o irmão Elpídio, que agora vai abrir a Tua palavra, Senhor Deus, e expor aquilo, Senhor Deus, que preparou, Senhor Deus, com certeza, com a Tua orientação. Que ele seja, Senhor Deus, abençoado pela sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, te suplicamos. Amém. Amém, amém. Muito bem. Então, nesse momento, nós teremos agora a mensagem pelo irmão Elpídio. Não sei se o microfone dele está aberto, vamos ver. Eu acredito que não. Irmão Elpídio. Acho que o senhor precisa abrir aí seu microfone, querido. Eu não estou conseguindo abrir por aqui. Ele precisa estar aí. Ok, agora sim. Irmão Elpídio com a palavra. Abrimos. Bom dia. Estão ouvindo bem? Sim, está muito bem. Então, prazer em ter os irmãos aí nessa reunião virtual. Prazer em ter conhecido o irmão Antônio Dutra e revisto alguns que há tempos a gente não viu. Então, bom dia a todos os irmãos e um feliz sábado a todos vocês. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação difícil, né? Que nunca tínhamos vivido antes, essa situação de pandemia e de isolamento social. Mas vai ser um aprendizado para todos nós. Há 100 anos atrás, mais ou menos, o mundo viveu uma situação igual a essa que nós estamos vivendo hoje. E depois de 100 anos, a humanidade passa novamente por uma situação que foi vivida por outros seres humanos há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, a população do mundo era de mais ou menos 1 bilhão de habitantes. Hoje, a população do mundo é de mais de 7 bilhões de habitantes. Há 100 anos atrás, a pandemia da gripe espanhola, ela atingiu, segundo algumas pesquisas, ela atingiu 1/4 da população mundial. Então, uma população mundial de 1 bilhão de habitantes, ela atingiu 250 milhões de pessoas. E ela matou, segundo as estimativas mais otimistas, ela matou cerca de 50 milhões de pessoas. E segundo as estimativas mais pessimistas,
ela teria matado mais de 100 milhões de pessoas. Então, se nós compararmos a situação que nós estamos vivendo hoje com a que a humanidade viveu há 100 anos atrás, a humanidade está numa situação bem mais confortável, né? Nós estamos assistindo aí pelos meios de comunicação que até hoje deve ter morrido cerca de 200 mil pessoas apenas, né? A gente tem que usar essa expressão apenas, né? Num mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, perder aí no espaço de tempo de meses 200 mil pessoas por essa pandemia que está se abatendo sobre a humanidade, é um número relativamente pequeno. E hoje nós estamos vivendo uma situação melhor do que os nossos, né, seres humanos de 100 anos atrás tiveram que passar. E eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos a respeito dessa situação que nós estamos vivendo. Eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício de imaginação. Imagine que Deus, de alguma forma, pudesse falar, ou se tivesse falado, apenas com o pensamento de todos os seres humanos que já existiram no planeta ou que venham a existir. Se Deus pudesse entrar no pensamento de todos os seres humanos, apenas no pensamento, antes dessas pessoas terem nascido, e colocado para eles a segunda situação. Eu teria dito para essas pessoas o seguinte: hoje eu estou falando com vocês apenas no pensamento de vocês. Vocês ainda não existem, mas vocês podem vir a existir. E caso vocês venham a existir, a situação vai ser a seguinte: eu vou dar para vocês um corpo. Esse corpo que eu vou dar para vocês, ele vai ter alguns sentidos. Por exemplo, ele vai ter o sentido da visão. Vocês poderão ver toda a minha obra criada. Vocês poderão contemplar o céu com bilhões de estrelas. Vocês poderão contemplar a natureza do planeta em que vocês vão viver. Vocês vão ver árvores, vocês vão ver rios, vocês vão ver um céu azulado, vocês vão ver o sol, vão ver a lua, vão ver as estrelas, vão ver pássaros voando pelo céu, vão ver peixes nadando sob o mar. Vocês vão ver uma infinidade de maravilhas que eu criei ou que eu vou criar. Vocês querem ver isso? E ele também poderia dizer a esses seres antes do nascimento: vocês também terão ouvido, e vocês ouvirão. Vocês poderão ouvir o som do vento, vocês poderão ouvir músicas criadas por instrumentos musicais, vocês poderão ouvir a voz das pessoas, vocês poderão ouvir o canto dos pássaros, vocês poderão ouvir uma infinidade de sons bons e sons ruins. E Deus também diria a esses possíveis seres que viriam à existência: vocês terão um paladar. E com o paladar vocês poderão sentir sabores, os mais variados possíveis. Vocês poderão sentir a doçura do mel, a doçura das frutas, vocês poderão sentir o azedo, poderão sentir o gosto do amargo e uma infinidade de sabores. E Deus apresentaria a esse candidato à existência todos os sentidos com os quais ele dotaria o corpo humano. Mas Deus também não mentiria para esse ser humano. Deus diria para ele o seguinte: caso vocês queiram vir à existência, vocês terão um tempo de vida, que vai depender de situações sobre as quais vocês não terão controle. Vocês poderão viver uma vida longa,
morrer com 80 e até passar dos 100 anos de idade. Mas vocês poderão morrer assim que nascer. E vocês poderão morrer das mais variadas formas. E Deus, então, colocaria para essas pessoas todas as possibilidades de morte. Mas colocaria também a possibilidade para que a vida dele fosse longa, certo? Colocaria para esses candidatos à existência o sofrimento, as alegrias, o prazer, tudo aquilo que um ser humano vivenciaria. E no fim dessa apresentação de todas as possibilidades para a vida de um ser humano, Deus diria para ele, então, fazer a escolha. Você quer vir a existir ou você quer que eu apague agora o seu pensamento e você desapareça por toda a eternidade? Se Deus tivesse feito essa pergunta para todas as pessoas antes da existência dela, o que vocês acham que essa pessoa responderia para Deus? Você quer viver ou você não quer nunca existir? Eu acredito que todos nós assumiríamos o risco de virmos a existir. Tá certo? E isso aconteceu. Nós estamos aqui. Nós existimos. E a partir do momento que nós existimos, Deus não enganou nenhum ser humano. Deus criou a humanidade e não a enganou em momento nenhum. E nós vamos ver isso nas Escrituras. E nós estamos vivendo um período que, pela misericórdia de Deus, todos nós que estamos aqui, nós passamos da infância, passamos da adolescência, alguns já estão na vida de adulto, outros já estão na vida de idoso, já estão na terceira idade, já estão, né, uma vida relativamente longa. E quando Deus colocou a todos nós nessa situação, está permitindo que nós tenhamos esse caminho, que para alguns está até relativamente longo. Eu, por exemplo, estou com 58 anos de idade e não me arrependo de ter vindo a existir, apesar de tudo. Então, quando Deus colocou o ser humano aqui nesse planeta, ele não enganou ninguém. Ele disse exatamente nas Escrituras como a vida das pessoas seria. E nós vimos isso em vários trechos das Escrituras. Tem o capítulo, lá no livro de Eclesiastes, que diz que na vida tem tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para viver, tem tempo para morrer, tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tem tempo de amor, tem tempo de ódio, tem tempo para tudo. E durante a nossa vida, nós percebemos que isso é realidade. Nós vivemos tempo de alegria, vivemos tempo de choro, vivemos tempo de angústia, vivemos tempo de felicidade. E a nossa vida é uma mescla de coisas boas e coisas ruins. Portanto, Deus nunca nos enganou. E se nós pudéssemos ter escolhido existir ou não existir, eu acredito que todos nós teríamos escolhido a existência. E nós estamos existindo. Mas nós estamos vivendo um momento difícil, né? Dentro daquela situação de dificuldade que a vida apresenta para o ser humano, que a Bíblia também apresenta para o ser humano. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de pandemia, muitos estão perdendo a fé em Deus. Quem tem contato aí nas redes sociais, no Facebook, em outras mídias digitais, percebe que muitas pessoas estão demonstrando essa perda de fé em Deus.
E muitos estão com medo da morte. Milhões de pessoas estão com medo da morte. E milhões de pessoas estão esperando a ciência encontrar uma saída para essa situação que nós estamos vivendo. E provavelmente a ciência vai encontrar. Provavelmente as pessoas voltarão à sua vida normal diante da pandemia. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que aquele que acredita nas Escrituras tenha certeza de que nunca fomos enganados por Deus. Que Deus não nos enganou em momento nenhum. Porque essa situação que o mundo hoje está vivendo é resultado de algo que está apresentado lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. E eu vou ler para os irmãos o que a Bíblia fala. Porque o salário do pecado é a morte. E essa situação que a humanidade hoje está vivendo, milhares de pessoas morrendo, em alguns países, apenas por essa doença, em determinadas situações, mais de 1.000 mortes em 24 horas. Isso aí é o resultado do pecado, daquele pecado que a Bíblia apresenta lá no Gênesis, quando Deus disse aos primeiros pais que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam. E nós estamos colhendo os frutos dessa escolha que foi feita. Mas mesmo Deus tendo advertido os nossos primeiros pais dos frutos da escolha errada, eles fizeram uma escolha errada. E mesmo se Deus tivesse dito, antes deles terem nascido, que eles fariam aquela escolha, eles teriam, ainda assim, decididos virem à existência. E nós, então, vivemos em um mundo que nós somos obrigados a conviver com essa situação. Porque o livro de Romanos nos diz também o seguinte, no capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos nós temos que viver dentro dessa situação de pecado. E a Bíblia não enganou ninguém. Só que a Bíblia ela traz uma esperança. E eu gostaria que os irmãos conseguissem ver essa esperança, que não é nem a vida eterna prometida por Deus. Essa esperança para a qual nós devemos atentar, ela é uma esperança que Deus deu, não para eu individualmente, não para nenhum dos irmãos individualmente, porque essa esperança que Deus deu, Ele deu para a humanidade, Ele deu para o conjunto que formaria em todos os tempos aquilo que nós conhecemos hoje por humanidade. Eu vou morrer, não sei quando, espero que não seja breve, né? Porque a vida, apesar de tudo aquilo que ela nos oferece de ruim, ela é maravilhosa. Dou graças a Deus por ter vindo à existência. Mas todos nós vamos morrer um dia, e disso nós não podemos fugir. E nós devemos, como nós tivemos aquela pregação pelo irmão Wellington, no nosso primeiro culto virtual, ter aquele sentimento de gratidão, porque Deus, Ele é louvado quando nós conseguimos desenvolver esse sentimento de gratidão. Uma das coisas que Deus mais fica satisfeito com uma das suas criaturas é quando ela consegue desenvolver em seu coração esse sentimento de gratidão. Então, nós devemos ser gratos a Deus pela vida que Ele nos concedeu. Quer ela tenha sido, ou seja, uma vida de poucos anos, ou uma vida de muitos anos. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Nós existirmos
E não importa em qual situação. O fato de nós existirmos, ou por poucos anos, ou por muitos anos, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E eu sou grato a Deus. E eu espero que eles consigam também serem gratos a Deus por isso. Deus, então, ele nunca prometeu que eu, você, Adão, Eva, depois que cometeram o pecado, que eles seriam eternos e que eles não morreriam. Então, todos nós sabemos, existe até um verso clássico na Bíblia, que todos nós deveríamos tê-lo sempre em mente, que diz o seguinte: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, nós sabemos que vamos morrer, ou cedo ou tarde. Isso não deve nos assustar, já que nós sabemos que disso nós não podemos fugir. Então, nós temos que fazer com que a nossa vida seja vivida da melhor maneira possível e que nós tenhamos a esperança da ressurreição e da vida eterna um dia. Mas não é sobre essa esperança que eu quero falar para os irmãos. Eu quero falar de uma outra esperança que Deus deu para a humanidade. Não foi para mim, não foi para você, mas foi para a humanidade. E essa esperança, ela vai aparecer lá no livro de Gênesis, no capítulo 8. E eu vou ler para vocês alguns versos dessa grande esperança que Deus deu para a humanidade. E diz o seguinte, a partir do versículo 20 de Gênesis 8. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Moisés, depois que havia saído da arca, Moisés não, Noé, depois que ele havia saído da arca, ele constrói um altar, ele dedica esse altar ao Senhor e ele escolhe animais e aves, todos puros. E aí tem uma coisa interessante, né? Noé já tinha uma distinção entre animal puro e animal imundo. Essa distinção ela vai aparecer depois, lá no futuro. Quando Deus estabelece, lá no livro de Levítico, essa separação. Mas de uma forma que nós não sabemos, Noé já tinha essa distinção. Ele, então, ofereceu animais e aves puras em holocausto ao Senhor e queimou esse holocausto sobre o altar que ele havia erguido a Deus. E o verso 21 diz o seguinte: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. E prestem atenção no que está escrito, irmão. Deus sentiu o aroma agradável dos animais sendo queimados? Não, ele sentiu o aroma agradável da adoração que Noé ofereceu a Deus. Então, aquilo que foi até, inclusive, tratado na nossa escola bíblica. A adoração que Deus quer não era os animais. Deus queria o quê? Um sentimento autêntico de reverência, de reconhecimento do Todo-Poderoso, do Autor da criação. Deus, então, sentiu o aroma agradável da adoração que Noé ofereceu, e Deus, então, resolveu fazer um pacto com Noé. Quando ele sentiu esse aroma agradável que Noé havia oferecido a ele, e Deus, então, faz um pacto. Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz dessa vez. E aqui, então, Deus fez uma promessa. Deu uma promessa para mim,
indivíduo, foi uma promessa para vocês, indivíduo, não. Foi uma promessa para a humanidade. Deus vai permitir a destruição da humanidade? Não. Ele nunca vai permitir a destruição da humanidade. Assim como veio o vírus da gripe espanhola em 1920, mais ou menos, e destruiu a vida de 50 milhões de pessoas, os outros milhões de habitantes continuaram vivos. E essa humanidade se multiplicou. E hoje nós somos um total de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Veio agora essa pandemia, vai levar milhares de vidas, mas a humanidade vai ser preservada. Deus garantiu que a humanidade vai ser preservada. Deus tem um pacto com a vida. Deus tem um pacto com a sua criação. E Ele nunca vai permitir que ela seja destruída, nem por pandemia, nem por guerras, nem por terremotos, nem por maremoto, nem uma catástrofe natural, e nem provocada pelo ser humano, jamais vai destruir a humanidade que Deus criou. Porque isso é a promessa de Deus, é um pacto que Ele tem com a humanidade. E lá no versículo 22 diz o seguinte: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então nós temos a garantia de Deus que a humanidade ela vai permanecer sobre esse planeta para sempre. Nós vamos ter que atravessar um período de pecado, nós vamos ter que enfrentar um período em que essas coisas vão acontecer, as guerras, as doenças, as catástrofes, a morte, a dor e o sofrimento, tudo isso vai acontecer. Mas isso também não vai acontecer para sempre. E nós sabemos que existe a promessa nas Escrituras de que tudo isso um dia vai ter fim. Vai ter fim a morte, vai ter fim as guerras, vai ter fim o sofrimento, o pranto, o choro, a dor, e que o ser humano vai habitar nesse planeta restaurado por toda a eternidade. Então, nós estamos vivendo um período dentro do qual Deus disse que seria assim, mas que Ele preservaria a humanidade até o momento que alguma coisa ela precisasse aprender. E quando a humanidade tiver aprendido isso, que ela está precisando aprender através do sofrimento, Ele então vai colocar um fim ao sofrimento, à morte, e nós vamos viver eternamente nesse planeta, numa outra situação completamente diferente. E são aquelas situações que aparecem lá no livro de Apocalipse. Eis que eu crio um novo céu, uma nova terra. As primeiras coisas passaram e tudo aquilo que trazia sofrimento ao ser humano já não existe. Então, meus irmãos, essa pandemia chegou até nós, nós estamos isolados por conta de ações governamentais, mas nós estamos vivendo sob o guarda-chuva de Deus. Nós estamos vivendo e tendo que enfrentar um momento da história da humanidade que Deus está sob controle de tudo. Ele prometeu que iria me proteger e que eu nunca iria morrer. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu que a minha vida, caso eu me coloque a serviço dele, pode ser uma vida em harmonia com ele, e ele vai me proteger até um certo ponto. E desse ponto ele não vai poder fazer mais nada nesse momento. Então todos nós, ou agora, ou daqui um pouco mais de tempo, todos nós desceremos à sepultura, caso Cristo não
volte antes. Mas nós temos a promessa de que a humanidade vai ser preservada. E de que essa humanidade que ele vai preservar vai ser reunida num outro país, num outro mundo, numa nova vida, numa nova terra, que vai ser nova simplesmente porque ele vai eliminar da face desse planeta o pecado, mas que o planeta vai ser o mesmo. Apenas ele vai voltar àquela situação original de quando ele saiu das mãos dele, das mãos de Deus, das mãos do Criador. Então nós devemos ter essa paz, essa tranquilidade, essa segurança. Nós não vamos poder fazer nada. Por mais que a gente queira, eu não vou acrescentar um dia mais aos anos de vida que Deus tem determinado para mim. Por mais que vocês se precavenham, vocês não vão poder fazer nada. Então, o que nós temos que fazer é nos entregarmos inteiramente às mãos de Deus, porque Ele tem determinado exatamente quantos dias de vida nós temos aqui nesse planeta. E nós não vamos poder fazer nada, nem para acrescentar, nem para diminuir esses dias. O que nós temos que fazer é confiar nele. Ele prometeu preservar a humanidade. E a humanidade está aí. Já passou por terremotos, já passou por calamidades, já passou por pandemias, e ela vai ser preservada. E se nós, nesse período de vida que Deus nos deu, se nós acreditarmos nas promessas dele e aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, aceitarmos aquela aliança que foi feita lá no passado com Abraão, Isaac e Jacó, aceitarmos que essa aliança foi estendida a todo ser humano que queira fazer parte dela em Cristo Jesus, porque foi nos dito lá, foi nos assegurado, que através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra poderiam ser abençoadas. Se nós acreditarmos nisso e quisermos, por intermédio de Jesus Cristo, fazer parte dessa aliança que Deus fez com o povo de Israel, nós um dia vamos retornar ao paraíso que Deus um dia criou. E que Deus possa nos dar esse conforto, que nós possamos ter essa certeza de que Ele está preservando a humanidade, ela vai ser preservada, e que dessa humanidade Ele vai tirar um grupo de pessoas com os quais Ele fez a aliança. E Ele vai preservar a humanidade através desse grupo de pessoas que entraram para essa aliança que Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Então, de qualquer maneira, a humanidade vai ser preservada. Ele está sendo preservado agora que ela vive sob o pecado, mas ela também vai ser preservada quando o pecado é eliminado. Então, Deus tem uma aliança com o homem, ou com o homem em pecado, que ele vai preservar a humanidade, ou com o homem que entrou na aliança com Deus, ele vai também a humanidade, através dessa aliança que ele faz, um novo céu e uma nova terra. Deus possa nos abençoar e que nós não encaremos esses momentos aí, medo ou receio. Isso não é surpresa para nós. Isso daí está nos pegando de surpresa. Isso aí é parte daquilo que Deus já prometeu que nós teremos que passar. E que se nós estivermos com Deus, esse período de tempo que nós vamos viver, nós vamos ser agradecidos a Ele e vamos esperar o fim de todas as coisas junto com Deus. E Ele vai ter o controle sobre tudo. Eu quero que os irmãos tenham certeza disso, que nós vamos estar sempre com Deus. E quem tem Deus não pode ter medo de nada. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensina a viver com essa certeza. Amém. Amém, amém. Nesse momento nós vamos encerrar a nossa transmissão pelo Facebook. Agradecer a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe e até a próxima.